Teoremas. Para a gente observe neste exemplo aqui que nós temos vários ambientes que nós chamamos de teorema, na verdade. Temos aqui uma definição, um exemplo, solução, teorema e a demonstração. Para a gente criar esses ambientes de teorema, aqui no manual ShortBR, página 68 ou 52 da versão impressa, ele diz que você deve escrever New Theorem, entre chaves, o nome do seu teorema, depois entre colchete um contador, geralmente é um contador associado ao capítulo ou à seção, um texto, alguma coisa que você queira inserir aqui, e uma numeração de seção que é opcional no caso. Então, vamos pegar um documento aqui e a partir de report para poder fazer a numeração por capítulo. Então vamos primeiro digitar aqui use package theorem para carregar os ambientes de teorema. Aqui, ainda no preâmbulo, você deve digitar new theorem, o nome do seu teorema. Por exemplo, vamos pegar o primeiro que é teorema. Por sugestão, vou colocar o nome tel. Entre colchete, você quer que apareça a palavra teorema, ou melhor, entre chave. E aqui você quer que o contador esteja associado ao capítulo, como nós vimos aqui no ShortBR. Então, na verdade, está o nome, o texto que você quer que apareça e a contagem associada ao capítulo, porque é o primeiro, a gente não tem um outro como referência aqui. Então, vamos escrever aqui, contador associado ao capítulo. Bom, então você deve criar um primeiro capítulo, porque senão ele vai dar erro. Na verdade, ele não vai dar erro, ele vai colocar como se fosse capítulo 0. Então, primeiro capítulo. Se você digitar begin tel end tel e colocar um texto aqui, por exemplo, texto do teorema. Quando você compilar, vamos salvar ele aqui. Teoremas. Ele colocou aqui, o capítulo 1, teorema 1.1. Ele geralmente ele coloca em itálico por padrão. Depois, se você quiser, você pode mudar essa configuração. Aí você cria outros, por exemplo, new theorem. Para corolário, vamos colocar core. E aqui você escreve corolário. Vamos fazer com que esse corolário esteja associado ao teorema que já foi mencionado aqui anteriormente. Então você coloca o contador entre os dois nomes e coloca associado ao tel. Então, associado ao teorema. Quando você colocar aqui corolário, begin, core, end, core, e aí você coloca aqui texto do corolário. E aí ele numera na sequência, teorema 1.1, corolário 1.2. Se fosse o capítulo 2, ele começaria com 2.1 e 2.2. Agora, vamos supor que você queira criar uma definição e você não quer que ele esteja itálico. Então você deve digitar o seguinte: theorem body fonte e escrever aqui normal fonte barra up shade. Agora não será mais itálico.
Então, por exemplo, vamos criar a definição e por sugestão, new theorem, você não coloque só def, coloca defn, porque def é um comando interno do LaTeX. Então, sugestão defn, numerado pelo teorema, e o nome vai ser definição. Então, contador associado ao teorema. Quando você digitar aqui, begin definição, defn, end, defn. Texto da definição. Opa, deu algum erro aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. New theorem body, new theorem define, definição. O erro está aqui, ó. O correto é upshape. Shape. Pronto. Agora nós temos teorema 1.1, corolário 1.2 e definição 1.3. Observe que agora ele não está mais em itálico, o texto. Bom, se você vier aqui neste arquivo, nós já temos vários exemplos aqui com sugestão de nome. Teorema, corolário, lema, prop, proposição, todos em itálico. Axe, para axioma também em itálico. E aqui está no modo normal, sem ser itálico. Defn, definição, tudo com numeração associada ao teorema. Ex, que é exemplo, nesse caso eu usei associado ao capítulo, mas você pode colocar associado ao teorema também. E um para exercício. Para demonstração, você copia todo esse código aqui, põe o comentário também, do jeito que está lá, sem alterar nada. Esse espaço aqui é para que ele coloque o texto na linha de baixo. Então, por exemplo, se você vier aqui, ó, begin, demonstração, dem, end dem. Aí você faz sua demonstração aqui dentro. Texto da demonstração. O texto fica na linha de baixo, por isso que tem aquele espaço em branco, e não está em itálico. E já temos um ambiente pronto também. Esse arquivo aqui ele está na pasta LaTeX estilos. Você pega aqui New Firm, arrasta ele para em Edit e abre ele aqui. Temos um para solução de exemplos, de exercícios, por exemplo, que também tem um espaço em branco aqui e ele está usando um underline embaixo da palavra solução. E com esse HFill Box, ele coloca uma caixinha. Aqui na demonstração tem uma caixinha preta com rule de 1xx e aqui tem uma caixinha branca. Então, por exemplo, vamos criar aqui solução sol, que foi o nome sugerido. Só que devemos criar um para exemplo aqui também. Exemplo. Begin x, end x. Então nós teremos um exemplo e a solução desse exemplo. Texto qualquer. Aqui um exemplo 1.1, porque ele começou uma nova numeração a partir do capítulo e a solução, escrito em sublinhado, e o texto dela. E aqui, como eu falei antes, a demonstração quadradinho preto e a solução quadradinho branco. Esses são os ambientes de teoremas mencionados. Temos também um exemplo dele na pasta do Sadal Massago. Exemplo Sadal Massago. Aqui, New Theorem, criando ambiente de teorema. Este arquivo aqui, ele explica direitinho. Daqui que eu peguei os exemplos. Só que ele altera o nome aqui, você altera como achar melhor. Eu prefiro esses nomes aqui, que são mais comuns.
E aqui ele ensina tudo sobre teoremas, além do manual em ShortBR, que mostra alguns exemplos aqui.